Olá, tudo bem? A TV Afiada entrevista Mário Magalhães, autor do livro Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, que também pode ter o título O Ano em que o Brasil Flertou com o Apocalipse. Mário Magalhães é jornalista, escritor, pode-se dizer também que é ensaísta, e é autor de Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Esse livro, Marighella, deu origem a um filme de direção de Wagner Moura, mas, sobretudo, falaremos agora sobre esse ano horrível de 2018. E eu começo me referindo ao fato de que você, no dia 30 de janeiro, o diário começa no dia 30 de janeiro, com o título Sintomas da Doença, e você trata de Marielle Mônica, fala da maré e fala da PUC. Esse eu considero, Mário, talvez um dos momentos mais emocionantes do livro, do teu diário, que é a descrição dessa relação entre Marielle Mônica, a maré e a PUC. Se você pudesse nos dar uma ideia um pouco do que te emocionou também nesse casal. Bom, muito obrigado pelo convite, Paulo Henrique. É uma honra para mim estar aqui com você. Eu tinha um desafio narrativo. Você falou agora da biografia Marighella. Isso. Ela é dividida em 3 partes. A última, o protagonista é assassinado, os companheiros e companheiras dele são torturados, mortos, presos. É uma desgraceira só. No Marighella, desde o início eu sabia que eu tinha que buscar uma história lírica para fechar o livro. Em Sobre Lutas e Lágrimas, eu sabia também que o ano foi tão barra pesada. Sim. Que eu tinha que abrir com uma história que não fosse. E aí eu abri, como eu digo no livro, uma reverência ao livro clássico do Zuenir Ventura sobre 68. O ano que não terminou. O ano que não terminou, o Zuenir abre com um Réveillon na casa da professora Heloísa Buarque de Holanda. Sim. E eu consegui, é um livro de não ficção, então isso foi contado, uma linda história de amor, que é o Réveillon da Marielle com a Mônica, e em que eu posso reconstituir a história do amor delas e, em especial, que me toca muito, os planos delas, né? Elas iam se casar no dia 7 de setembro. 7 de setembro não por causa do Dia da Pátria? Não, por outros motivos lá que o livro explica relativos à numerologia. Isso. Elas iam ter um filho juntas. É um ano que começa com a Marielle lendo um livro da Chimamanda, Hibisco Roxo, do qual eu pesco uma frase para a epígrafe. Esse bloco que abre o livro, ele acaba com as duas caminhando, né, para a primeira noite de amor do ano, ou seja, é uma história de amor. E é óbvio que ela me tocou muito. Você sabe que dias atrás houve o lançamento no Rio. Sim. E graças à generosidade dos amigos e dos leitores, foi muita gente. E a fila demorou pelo menos 2 horas. Que beleza! Chegou uma moça que eu não conhecia, nunca tinha visto, muito simpática, muito afetuosa, carinhosa, e ela falou, olha, nesse tempo todo que eu fiquei na fila, que eu consegui adiantar a leitura do livro, eu já chorei 4 vezes. Nossa! Não é um livro só de histórias emocionantes, tem muita história também que a gente ri, porque o Brasil não é só comédia atrás de comédia. Mas a história da Marielle é uma história que toca qualquer pessoa que ainda tenha coração. Se você me permite ler a epígrafe, e quando é que nós vamos protestar, hein? Quando os soldados virarem professores e os alunos tiverem de ir às aulas com armas apontadas para a cabeça? Quando nós vamos protestar? É isso que ela estava lendo. Ela começou a ler esse livro em janeiro de 2008, terminou de ler em fevereiro. No dia 31 de dezembro de 2017, a Marielle terminou de ler outro romance da Chimamanda, escritora nigeriana, chamado Americana. Apurando a história, eu tinha um buraco na minha formação. Eu nunca tinha lido Chimamanda. Eu fui ler Hibisco Roxo. Eu não li. É uma escritora assombrosamente maravilhosa. É mesmo? Maravilhosa. E a Marielle tinha um enorme apreço por ela. E a Marielle gostava de literatura? Porque ela se formou em sociologia na PUC, assim como eu. Em tempos diferentes, Claro. A Marielle é cria do Complexo de Favelas da Maré. Sim. Quando ela vai para o cursinho da Maré, um cursinho comunitário, pioneiro no Rio, né? Nem 1% dos moradores da Maré alcançavam a universidade.
Ela vai para a PUC, onde ela é uma das raríssimas alunas negras do curso. Ela é bolsista? Ela é bolsista. Marielle é bolsista. Uhum. Ela trabalha de dia, estuda de noite e depois faz mestrado na UF. Ela defende ainda a dissertação de mestrado, que depois da morte dela virou livro. A Marielle, é sobre? Sobre as unidades de polícia pacificadoras do Rio, as UPPs. As UPPs, um projeto do qual ela era crítica, né? Porque a Marielle, Paulo Henrique, é o seguinte, a Marielle teve uma grande vida. E a vida da Marielle está profundamente ligada à cidade do Rio. Sim. A Marielle fez opções na vida, até o livro trata disso, né? Quando a Marielle é assassinada, muita coisa a gente aprende sobre a vida dela. Só que na cobertura jornalística tem algo que é praticamente omitido, né? Quais eram as ideias da Marielle? Sim. O que a Marielle pensava sobre Jair Bolsonaro? O que ela pensava da condenação... O que ela pensava sobre Jair Bolsonaro? Ela pensava que o Jair Bolsonaro era um mal. Ela se pronunciava sobre a condenação do ex-presidente Lula. Ela considerava injusta. Ela se pronunciava sobre o Supremo Tribunal Federal e, por exemplo, então, presidente do STF, Carmen Lúcia, se pronunciava de maneira muito crítica. O Rio estava começando a intervenção militar, federal, política. Ela era contra. E isso tudo, houve um esforço muito grande de se apagar, né? Claro. Isso é como começa o livro no dia 30 de janeiro. No dia 31 de dezembro, você já trata, evidentemente, do futuro governo Bolsonaro e você explica que Bolsonaro começa a defender a aplicação do princípio do excludente de ilicitude. Talvez valesse a pena você, já desde agora, explicar por que Bolsonaro tinha tanto interesse nesse capítulo da excludência de ilicitude. Isso é um argumento tipicamente fascistoide, é considerado, é chamado, né, criticamente de licença para matar. Sim. Né, é criar uma legislação especial de extermínio. E mesmo sem excludente de ilicitude, um personagem que aparece no livro mais de uma vez, o governador então eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fala, né, só mirar a cabecinha e atirar, né? Atirou, matou e está correto, acabou. Isso tem a ver, Paulo Henrique, com a ideia, né, do livro de que 2018 é um ano que tão cedo não vai terminar. Sim. Porque você falou de 31 de dezembro e, nitidamente, vários fenômenos desse ano são a continuação. Por exemplo, antes de assumir, o Bolsonaro já é diretamente responsável pelo abandono de quase 30 milhões de brasileiros que só tinham acesso à assistência médica mais elementar por meio de médicos cubanos. Médicos cubanos. Ele chancela a política ultraliberal do governo Temer, que vai provocando o regresso de milhões de brasileiros e brasileiras para as condições mais extremas da pobreza. Exato. Né? O Bolsonaro, ele canta a bola do que vai ser a intervenção dele na educação, e esse estrago na ciência brasileira, isso não tem consequência de um ano, isso vão ser décadas. E você se lembra, e a gente pode não se lembrar da época, mas a gente estudou isso, que uma das primeiras ações da ditadura em 64 foi fazer uma limpa dos cientistas de Manguinhos. Sim, claro. Foram embora, muitos deles Claro. nunca mais voltaram, muitos foram trabalhar no Instituto Pasteur, na França, na elite da ciência mundial. Exato. E, bom, é isso, um estrago, ele começou a provocar o estrago já mesmo antes de assumir. O seu livro termina com a frase: "O ano que flertou com o apocalipse deixará sequelas demais." Estamos vendo as sequelas Estamos vendo todos as os sequelas. dias, né? E mesmo as informações que a gente não tinha acesso, quer dizer, como eu digo, quem quis ver, viu. Então, eu escrevi um livro em que o juiz Sérgio Moro e o procurador Dallagnol não são heróis. Tem algumas coisas que eventualmente posso ter dito. Isso são diálogos absolutamente corriqueiros dentro da tradição jurídica brasileira. É o ano em que, no fim de janeiro, um juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eles se chamam de desembargadores, né? Quando a gente abre a Constituição, esse texto aí virou maldito. Sim. Desembargador só existe... É uma leitura quase pornográfica. Não, só existe para os tribunais de justiça dos estados. Então são juízes. Mas tudo bem, você chama de desembargadores. A gente ouviu, né, no final de janeiro, um juiz desembargador do TRF4 pronunciar uma sentença mais ou menos assim. Ela está textual no livro. Se responde a processo, é porque alguma coisa fez.
Isso significa acabar com a hipótese de alguém, em qualquer situação, circunstância, ser inocente. E fere, é claro, eu nunca assisti a uma aula de direito penal, mas eu sei ler a Constituição, fere a presunção de inocência garantida pela Constituição. Contra fatos não há argumento. Eu falo que todos os processos estariam maculados quebrando-se, violando-se o princípio da imparcialidade, da isonomia, da equidistância, violando o código de ética. Logo em seguida de você traçar um perfil comovente da Marielle, você também faz uma descrição muito precisa, e eu gostei muito dela, sobre um falso não político, que é o Luciano Huck e a adoração que os tucanos, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, passaram a ter. O que ele tem de especial, além de ser da Globo e fazer publicidade do Itaú, Mário? Eu acho que ele é um empresário e um apresentador que representa os anseios de um setor expressivo da elite brasileira. Vamos lá, que elite é essa? É a elite diretamente responsável, estatística de 2018, pelo Brasil ter se tornado o 9º país mais desigual do mundo. São os herdeiros da elite que fez o Brasil ser o último país das Américas e do Ocidente a derrubar a escravidão. Você, em 10 de outubro, você diz, Bolsonaro é a derradeira aposta de quem manda no Brasil há 5 séculos. Porque em meados do ano, o Bolsonaro é a aposta do agronegócio. Isso. Às vésperas já do primeiro turno, ele vira a aposta, a migração dos líderes evangélicos antes do primeiro turno. Apoiavam Alckmin. Do capital financeiro, agronegócio já estava com o Bolsonaro. E aí eu acho, do ponto de vista pragmático, os industriais apoiam o Bolsonaro, é um suicídio. Para levar o Paulo Guedes, para levar, quer dizer, um sujeito que dizia aos empresários do mercado financeiro, vou fazer o que vocês mandarem. Ele dizia textualmente, isso significa um arroxo em crédito, isso significa uma regressão ainda maior no parque industrial brasileiro, mas apoiaram. Assim como, quer dizer... Porque a alternativa era o demônio. A alternativa era o demônio. E aí, Paulo Henrique, a gente chega na história, eu considero um crime de desonestidade intelectual, que vastos segmentos da política brasileira e da mídia brasileira construíram da teoria dos extremistas. A hora dos extremos, né? A capa da revista Veja. Bolsonaro é um extremista, de fato viúva da ditadura, é partidário da tortura. O homem que disse, está no livro, feminicídio é mimimi. Isso. Vou acabar com a lei do feminicídio. O sujeito que disse, está no livro também, minorias que desapareçam, ou seja, isso é a pregação do extermínio. Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que se curvar às maiorias! As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem! Mas o Haddad, um extremista, quer dizer, de qualquer ponto de vista, o Haddad pode ser tudo, menos um extremista. E aí, você citou agora o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eu acho que o Fernando Henrique, ele sintetiza essa atitude. O Fernando Henrique é o homem que foi ameaçado de morte pelo deputado Bolsonaro. Pelo Bolsonaro. Matar, inclusive, o Fernando Henrique. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. E que janta com o ex-ministro, ex-prefeito Haddad. E ele, este cidadão, Fernando Henrique Cardoso, ele anula o voto no segundo turno, né? Ou seja, foi uma... É o que ele diz. É o que ele diz. Bom, você acha que pode ser pior? Não, porque o Fernando Henrique, ele diz, como ele dá 300 entrevistas por dia, numa ele desmente a outra, então eu nunca sei. Mas ele disse que anulou o voto no segundo. De qualquer maneira, um discurso que minimiza o perigo para a civilização, né? E você chamou atenção para isso, eu vou repetir de novo um trecho do seu livro, no dia 11 de julho. Quanto mais o capitão for encarado como um aventureiro gabola e não como um perigo real em que se converteu, mais ameaçada estará a democracia. Isso você disse no dia 11 de julho.
Pois é um livro escrito a quente, né? É óbvio que um livro escrito a quente... Você foi fazendo o diário ao longo que o ano ia acontecendo ou você esperou o ano acabar? Não. O livro tem, na verdade, ele junta duas matérias-primas. Uma são colunas semanais que eu escrevi para o Intercept Brasil, reescritas, reduzidas, melhoradas, mas os capítulos mais longos, mais densos, digamos com maior ambição jornalística e narrativa, eles são praticamente inéditos. Esse capítulo foi escrito e publicado, essa frase, a quente. É claro que num livro escrito a quente, às vezes as tuas impressões não se sustentam depois. Sim. Mas a ideia central do... Você vai dizer isso para mim, um blogueiro que escreve 18 coisas por dia. E sempre tem alguém para lembrar, né? Não era você que dizia isso, pois é. Mas ninguém se lembra mais dos meus erros do que eu, mas isso faz parte, né? Claro. Isso faz parte. Agora, o perigo, a questão central, o perigo que o Bolsonaro e o bolsonarismo representavam, isso sempre teve muito claro para mim. Para você, tá. Agora, tem um ponto, Mário, que eu gostaria que você nos ajudasse a entender com mais profundidade do que eu li no seu livro. Vamos falar do Lula, da condenação do Lula. Você defende a tese de que a promiscuidade do Lula pode ter sido um erro e, se não, um crime. Mas não está provado que ele tenha sido criminoso. Nem por ser promíscuo, nem por ter um triplex no Guarujá. Você leu a sentença do Moro toda? 2 vezes. 2 vezes. Qual é a anatomia que você faz disso? Eu li a sentença 2 vezes e não encontrei uma única prova de crime cometido pelo presidente Lula. Está escrito no livro, está escrito que promiscuidade não é crime. Sim. A própria convivência do Lula com um empresário como Léo Pinheiro, a quem ele chama de Léo, né, visita um apartamento guiado pelo dono da empreiteira, isso me parece promiscuidade e lembra muito a história. Eu conto no livro do Juscelino com o apartamento da Vera Soto. Vera Soto. Em que vários veículos de mídia da época e que existem até hoje diziam que era dele. Diziam que era do Juscelino e a história provou que não era. Ele foi morar num apartamento. A dona Sara, mulher do Juscelino, mudou a planta do apartamento. Dona Sara demitiu o mestre de obra. O apartamento era do? Tião Medonho? Não, era daquele... Sebastião de Almeida. Sebastião Almeida. O Tião Medonho. Sebastião Paz de Almeida. Sebastião Paz de Almeida. Por analogia com o Assalto ao Trem Pagador, o filme, o principal assaltante se chamava Tião Medonho. Não pensa que eu vou pedir para não me matar, não, Tião. Pode matar! Você, evidentemente, não alcança esse tempo, eu sou um pouquinho mais velho que você. Mas eu vi o filme. Mas o Sebastião... Não, mas o Sebastião Paz de Almeida, que foi ministro da Fazenda do Juscelino, era conhecido como Tião Medonho. Era empreiteiro, né? Empreiteiro, não, e que teve negócios com a União. Quer dizer, era uma relação ali desaconselhável. Mas o apartamento não era do Juscelino. Não. E assim como o triplex do Guarujá não é do Lula. Aliás, há uma diferença. Você, como eu, somos do Rio, né? Um apartamento na Vera Soto, triplex no Guarujá, né? Peraí. E depois o pessoal que conheceu o apartamento mostrou, né? Um triplex. Foi, a turma do Boulos foi lá. É ridículo. Mas sendo o apartamento que fosse, não há prova. O que eu escrevo é o seguinte: o Moro pode achar o que for, o Lula pode ser o que ele quiser, só que é o seguinte, ele não prova. Não. É por isso que a prisão do Lula é uma prisão injusta. Sim. Eu acho, Paulo Henrique, aí cada um tem a sua cabeça. Um dos capítulos mais emocionantes do livro, talvez porque esse livro tenha muito de coração combinado com cabeça, é o 7 de abril. O 7 de abril é a prisão do Lula. Uhum. É o meu aniversário também. E foi um dia em que a gente acompanhou, quer dizer, que a história ali, ela acontece na nossa frente, e eu escrevo o capítulo comparando com o passado, né? O discurso do Lula no Circo Voador, e no sindicato, a carta testamento do Getúlio. Sim. Aí vai e volta. Você faz analogia com o Getúlio. A sessão do Supremo termina na madrugada de 5 de abril, 50 anos exatos depois da proibição da Frente Ampla pela ditadura. E aí a gente vai e chega naquela cena, né, que é a cara do Brasil de 2018, em frente ao Clube Bahamas, né, cujo dono tinha prometido cerveja de graça para quem matasse o Lula. Se o Lula for preso, até a meia-noite a cerveja é de graça. Agora, se matarem ele, o mês todo
a cerveja de graça se matarem lá na cadeia. Eu vou ficar aqui. Ele distribui 9 mil latas de cerveja, coloca 2 fotografias imensas dos heróis dele, o herói Sérgio Moro, a heroína Carmen Lúcia, contrata uma garota que faz striptease, e aí me lembra o Cazuza cantando, né? Transformam um país inteiro num puteiro. Né? Não, aquilo é fabuloso. Aquilo é a cara do ano. Aquilo é a cara do ano. Porque a nomeação do Moro, de certa forma, torna toda a discussão anacrônica, a nomeação para ministro. Mas a cara de 2018, a cara desse processo, do ponto de vista legal, é o desembargador de Porto Alegre dizendo se responde a processo é porque alguma coisa fez. Mas o retrato... Não, e aquele desembargador que disse que a decisão do Moro era perfeita, ele não tinha lido? Não tinha lido, está no livro. Você, no dia 11 de abril, conta a história de que o Moro decretou a prisão do Lula em 19 minutos. 19 minutos depois da decisão do Supremo, ele expediu a ordem de prisão. É um fenômeno de rapidez, né? Esse capítulo, ele tem muito de um discurso que entra para a história do país, que é o discurso em frente ao sindicato, né, de São Bernardo, né, o discurso do Lula, mas ele tem um esforço em que eu vou marcando o tempo em que o processo corre, que é completamente anormal comparando com outros processos da própria Lava Jato. Sim, sim. Então é tudo expedito, é tudo a jato, é tudo diferente. Para não deixar ele ser candidato. Sim, porque aí a gente chega na seguinte situação. Eu faço, não é um livro de tese, eu sou um repórter. Claro. Tudo bem, misturo ali 4 gêneros, reportagem, crônica, artigo, daí opiniões, um pouquinho de ensaio. Mas eu tenho algumas teses no livro. Tem. Eu reconheço que tem quatro aspectos que contribuíram para a vitória do Bolsonaro na urna. Uhum. Aliás, eu acho que as urnas não estavam fraudadas, ele achava que estavam, eu não sei por que ele aceitou ser presidente. Crise econômica disparada do desemprego. Sim. 2, crise na segurança pública, recorde de homicídios. Sim. 3, desmoralização da política tradicional. Sim. 4, costumes, moral. Só que não foi isso que decidiu a eleição. Claro. Se o Lula concorresse, o Lula teria sido presidente. No fim de agosto, o Datafolha crava o Lula crescendo, preso, e botando 20 pontos sobre o Bolsonaro no segundo turno. Ele não podia ser candidato. Então, quando o Bolsonaro indica o Moro, ele está pagando uma dívida política para um juiz que foi fundamental para que o Lula não pudesse concorrer. Porque com todo o antipetismo e com todos esses fatores, é o seguinte, o Lula teria vencido. Teria. Não ia. O Rio foi um dos estados em que a migração foi mais rápida, foi direto do Lula para o Bolsonaro. Foi. E você convencer alguém de 2 a 5 salários mínimos, né? É um segmento que vira do Lula para o Bolsonaro, convencer de que o Lula vai distribuir mamadeiras, né, com bico em formato peniano pelo país afora, você não convence. Já o Haddad, e aí tem um aspecto, no prólogo, na introdução, eu nunca tinha feito isso, Paulo Henrique. O quê? Eu fui investigar a gênese do kit gay, a mentira que mais influenciou uma campanha, uma eleição na história da República. Que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Bonner, estava esse livro lá, Bonner. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. E é impressionante porque ela começa em 2010 e ela já começa contra o Haddad. Então, quando vem o Haddad como candidato, não estou menosprezando o candidato, mas era tudo o que o Bolsonaro queria. Porque desde 2010 ele vende a história, a gente chega aqui, quem vai acreditar nisso? 85% dos eleitores do Bolsonaro. Mas, Mário, vem cá, você é carioca, eu sou carioca. Como é que o carioca votou no Bolsonaro se ele ia votar no Lula? Porque o eleitor carioca queria protestar. Era um voto de protesto contra tudo e contra todos. E o voto no Lula era votar no sujeito que tinha sido castigado, na opinião de muita gente, injustamente, e o voto de protesto acabou sendo no sujeito que vendeu a imagem de outsider. Não é, a gente sabe, 30 anos como parlamentar. Claro. Está contada a história dele no livro. E esse voto de protesto saiu do Lula e foi para o Bolsonaro. Agora você sabe, né, Paulo Henrique, que na Rocinha e no Vidigal, por exemplo, quem ganhou foi o Haddad. Foi. Então, essa história, as favelas, a favela Dona Marta, em Botafogo, ela mistura várias urnas, várias sessões eleitorais. Sim. É praticamente certo que ali o Haddad ganhou. Do Dona Marta? Dona Marta. Em Botafogo, aliás, a brincadeira na eleição
é que se tratava do Soviete de Botafogo. Só que Botafogo não está numa única... Seção. Não, tem várias seções, está numa única região, né, numa zona. Então mistura com Urca, Flamengo, então não aparece isso. Mas, por exemplo... tem o Botafogo chique, o Botafogo da praia. As urnas no Colégio Santo Inácio, por exemplo, aquilo ali era um soviete. É mesmo? Eu moro ali Do Santo Inácio? As urnas do Santo Inácio, elas têm muito eleitor do Dona Marta e muito eleitor de classe média ali. Era impressionante. Vem cá, o Moro de 2019 já estava no Moro 2018? O Moro de 2019 é o Moro das gravações reveladas pelo Intercept Brasil de 2016 e 2017. Ele já estava em 2018 para quem quis ver. Do início ao fim do livro, ele é confrontado com os fatos e com o discurso dele, moralizador. Quando ele é indicado para o ministério do Bolsonaro, eu faço um pequeno informe ali dos rolos legais dos integrantes do Ministério do Bolsonaro. É inacreditável. Tem a história do Onyx. Do Onyx Lorenzoni, que o Onyx foi duplamente absolvido por Deus, que ele disse, já conversei com Deus, e pelo Moro, que disse, não, isso aí tal, crime eleitoral. Ele mesmo admitiu os seus erros e pediu desculpas e tomou as providências para repará-lo. Para mim, o mais importante era eu me resolver com meu Deus. Você que foi ombudsman da Folha, e qual o papel da imprensa nesse ano de 2018? Eu não sou mais crítico de mídia, né? Fui de 2007 a 2008, quando eu exercia a função de ombudsman na Folha, mas... A qual você renunciou? Não, eu fui o primeiro ombudsman da história da Folha a ter uma condição para ser convidado à recondução no cargo. E a condição era retirar da internet as críticas diárias que eu fazia. Eu não aceitei, achei que era uma regressão na transparência. E aí eu não fui convidado para continuar. Eu só fiquei um ano, de abril de 2007 a abril de 2008. 2018, esse não é um livro sobre o jornalismo brasileiro, mas o jornalismo brasileiro faz parte dessa história do início ao fim. É um personagem principal. Né? É um personagem importante. Acabei de contar, né? A gente soube muita coisa da história da Marielle, mas havia sonegação grande sobre... Afinal, o que a Marielle pensava? No primeiro momento, escondiam que ela fosse homossexual. A Marielle, no vídeo da noite, né, na Casa das Pretas, na Lapa, ela diz, eu sou bissexual e hoje estou casada com mulher. Fico muito feliz da trajetória e da minha construção de vida, que não pode ser só a construção individual. Tem uma passagem do livro que a gente sabe o que é a Lava Jato. Sim. E que é o tratamento que a imprensa concede à Lava Jato como uma espécie de sócia da Lava Jato. Mas uma repórter do Intercept Brasil, chamada Amanda Aldi, entrevistou uma jornalista que foi a chefe da assessoria de imprensa da Operação Lava Jato. E ela faz a seguinte observação, é incrível, tudo que a gente vendia, os repórteres, os jornais, as TVs compravam. Eu explico que vender não tem dinheiro no meio, é divulgar. E isso era reproduzido acriticamente. Até porque não precisava, na época, ter gravações para se saber que havia informações que não se sustentavam. Por exemplo, a divulgação, isso é antes de 2018, né? Mas 2018 ele vai ser o epílogo da Operação Lava Jato, que é a operação para afastar o Lula. E quem foi eleito foi o Bolsonaro, porque o Lula não pôde concorrer. Claro. Mas a chefe da assessoria de imprensa dizia qualquer coisa que a gente falava e placava. E isso, quer dizer, diz respeito à atitude que o jornalismo deve ter em relação ao poder, qualquer poder. Que o pessoal gosta muito, muitos colegas nossos gostam de citar o que eu chamo de lei de Milor. Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. O Milor não quis dizer que o jornalismo tem que ser necessariamente militante. Só que ele quis dizer que tem que ter uma postura diante do poder crítica. Só que Mário, vamos ser acríticos. O Milor foi um dos gênios do Carioca, né? Não, eu acho... Milor... Gênio? Sérgio Porro. Milor gênio. Vinícius, Tom Jobim. Gênio. É uma coisa horrível. Aliás, num livro
do Pif Paf. Sim. O prefácio é feito pelo nosso colega Jânio de Freitas. Jânio. E ele começa dizendo, eu fui amigo de um gênio. Chamando o Milor de gênio. Só que eu dizer, nossos colegas querem fazer, consideram a lei de Milor só contra determinados poderes, contra outros não. Aí não dá, né? Aí estão justamente estão vandalizando a lei de Milor. Você vai me permitir, Mário, mas eu vou dizer o seguinte, que na minha modestíssima maneira de ver as coisas, como diria o meu amigo Mino Carta, mais do que nunca, em 2018, a imprensa brasileira foi o PIG, o partido da imprensa golpista. Uma coisa. Bom, você não precisa se pronunciar sobre isso. Eu vou te fazer uma última pergunta. Não, peraí. Agora eu vou me pronunciar. Porque o livro fala, é um livro que vai e volta no tempo, Sim. né? Porque em 2018 até os integralistas voltaram, né? Então, vou lembrando que em 1954 a imprensa esteve majoritariamente com o golpe. Foi. Em 64 com o golpe. Em 2016, um livro que despreza eufemismos, esteve com o golpe. Sim. E no capítulo, que é de humor, né, do autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho, ele costuma dizer que durante a ditadura todos os jornais foram dirigidos por jornalistas de esquerda, o que eu considero uma ofensa ao Boris Casoy, que dirigiu a Folha por tantos anos. O Boris devia reclamar. Desde o tempo do regime militar, o Partido Comunista dominava 100% da mídia brasileira naquele tempo e domina até hoje. Quem mandou matar a Marielle? O que eu sei é que é inverossímil, insustentável as alegações que a gente tem ouvido de Ministério Público e de polícia de que o ex-PM do BOPE apontado como assassino, pode ser, tem que ser provado, mas Esse que está preso. Está preso, é razoável supor, que é inverossímil que ele atacou a Marielle porque ele é de direita e não gostava da Marielle. Ele é um assassino profissional. É uma história que ainda precisa ser contada, essa de quem mandou o vizinho do presidente Jair Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro matar a Marielle. Isso ninguém engole. E você acha que o sistema policial, judicial, tem estrutura para apurar isso? Estrutura tem, a questão é vontade e disposição política para isso. Mário, muito obrigado. Muito obrigado, digo eu. Essa tal de TV afiada é muito boa, né? Bom, se você concorda comigo, faça parte da comunidade da TV afiada no YouTube. Basta entrar na página do canal e clicar em Comunidade para responder enquetes exclusivas, comentar as fotos e interagir com Conversa Afiada nos comentários. Você também fica por dentro dos próximos lançamentos da TV Afiada. Não perca a oportunidade de fazer parte da mais afiada comunidade do YouTube. E boa sorte!